Desafiando a Deus no deserto é o título da lição 4, classe de jovens. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para juntos prepararmos a lição 4 da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira e semanalmente estamos por aqui ajudando professores. Na tua igreja tem um departamento de Escola Dominical, não tem? Então anote aí, nós temos aqui as videoaulas para ajudar os professores das classes D. Adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, compartilhe o link do nosso canal com outros professores e dê uma olhada na programação. Além das aulas, temos dinâmicas, temos treinamentos e também lives super especiais com professores da Escola Dominical e comentaristas da CPAD também. Já tivemos uma com o pastor Silas Queiroz, estamos tendo uma agora com o pastor Marcos Tedesco, já estamos agendados com o pastor Douglas Batista, estamos tentando com o pastor Osiel Gomes, enfim, tem muito conteúdo aqui para abençoar a sua vida e ajudá-lo na preparação da sua aula da Escola Dominical. Pegue sua revista, Bíblia, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula. Se não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui. Teu comentário vale ouro, comenta aí. Vamos para mais uma aula da Escola Dominical. O texto principal está em Números 14, 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. A tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. O que é murmuração? Você sabe o que é? Vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje. Preste atenção aos avisos, preste atenção. Aqui na descrição tem um link para você acessar grupos da EBD no WhatsApp. Temos 6 grupos, professores de todo o Brasil, comentando, conversando e trocando informações sobre a aula da próxima semana. Também tem um link para você baixar material de apoio em PDF, slides, comentários, marcadores de Bíblia, certificados de conclusão de trimestre e muito mais. Na descrição também existem formas para você nos ajudar patrocinando nossa produção de conteúdo. Dá uma olhadinha na descrição e links de conteúdos importantes para você, como lives com comentaristas da CPAD. Isso é muito importante. Vamos juntos preparar mais esta aula? Muito bem, a leitura bíblica em classe está em Números 13, do 25 ao 33. A nossa introdução começa assim. Fazer um passeio turístico por um deserto, quando se está com roupas apropriadas, um veículo adequado e suprimentos, pode ser uma aventura radical. No entanto, andar pelo deserto 40 anos, sabendo que jamais sairá dele vivo, e consciente de que não verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, é desanimador. Nós vamos ver então nesta lição o preço que foi pago por aqueles que haviam recebido a promessa, saíram da escravidão para irem para uma terra que seria uma terra deles. Eles ganharam a própria liberdade debaixo da proteção, da bênção de Deus, se fossem fiéis aos seus mandamentos. A bênção de Deus é condicional. A bênção de Deus, anote aí. A bênção de Deus é condicional. Anota aí, lê Deuteronômio 28 depois. Se me obedecerdes, cumpridos a minha palavra, vão ter pão, vão ter água, vão ter tudo. Mas se vos rebelares, a bênção de Deus é condicional. Deus, ai meu Deus do céu, você tem que escrever isso aí na descrição. Escreve aí na descrição, por favor. Escreve aí nos comentários, escreve assim, ó. Deus não tem compromisso com o desobediente. Escreve aí, teu comentário vale ouro, você sabe disso, certo? Então Deus não tem compromisso com o desobediente. Mas como eles tentaram a Deus, nós vamos ver aqui, não é? Eles deixaram de receber a promessa e pagaram com suas próprias vidas por sua incredulidade e rebeldia. Rebeldia é mais do que errar, irmão. Você pode errar, estava ali, errei, caí. Não, rebeldia é quando você erra propositalmente. Você faz o errado proposital, conscientemente. E não está nem aí para o que vai acontecer. Vai acontecer sim, porque Deus não tem compromisso
com o desobediente. Tópico 1. Desprezando a presença de Deus na caminhada. As águas amargas em Mara. Moisés registra que após saírem do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias sem encontrar água. Ao chegar a uma localidade chamada Mara, encontraram água, mas logo descobriram que eram amargas. Não se consegue matar a sede bebendo uma água aí no deserto com sabor desagradável, não é? Agora, veja, é interessante que eles não reclamavam das águas do rio Nilo, que eles bebiam no Egito, mas reclamavam aqui das águas de Mara. Na escravidão não eram obrigados do que eram, não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres para passarem a reclamar de tudo, não é? Hoje isso acontece também, não é, irmãos? Acontece ou não acontece? A pessoa, quando está no mundo, não reclama de nada, ela não percebe, ela não reclama de nada, ela está lá no mundo, é um cavalo do inimigo, né? Então ela não reclama de nada, para ela tudo é bom. Quando ela vem para a igreja, na igreja tudo é ruim, reclama do culto, horário do culto, entendeu? Ia para o estádio, pagava caro para assistir um jogo e ficava lá no meio daquele monte de gente, não conseguia ter uma boa visão do jogo, o time perdia e a pessoa voltava para casa firme, feliz e torcendo cada vez mais pelo seu time. Agora vai para o culto. Terminou o culto 10 minutos acima do horário, ou então se o pastor mudar a liturgia do culto, então é uma reclamação. Cuidado, veja bem, o problema não é eles acharem aquela água ruim, isso não é o problema, não é? Afinal de contas a água não era boa, é perigoso até para a própria saúde. A questão é o que você faz. Ao invés de pedir ajuda de Deus, eles começaram a murmurar contra a liderança. E aí Moisés clama ao Senhor e Deus dá uma orientação para ele lançar um pedaço de madeira na água. A água fica então boa para beber. Ali Deus os provou. Além de tornar a água agradável para o consumo, Deus garantiu aos hebreus que se eles o obedecessem, nunca teriam enfermidades como tiveram lá os egípcios, não é? Gente, é só olhar para trás. Presta atenção. Quando você estiver diante de uma situação, anote aí, quando você estiver diante de uma situação que você não souber o que fazer, antes de murmurar, olhe para trás e veja o Deus que te guiou até aqui. Quantos livramentos ele lhe deu. Se você fizer esse exercício, você nunca vai murmurar, porque é só fazer uma conta básica. O Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que nos guardou até aqui, continuar nos guardando. Ele não diminuiu o seu poder. O poder dele é ilimitado. Passados mais alguns dias, os hebreus novamente murmuraram contra Moisés e apresentaram a Arão suas queixas. Qual o motivo? Não tinham o que comer. Novamente, eles não pediram alimentos a Deus. Eles estavam procurando alguém para culpar, não é? As suas memórias não estavam nos milagres que tinham presenciado, mas nas panelas com carne, nos pães que comiam, até fartar. É importante observar que o esquecimento é muito próximo da ingratidão. Então, quando nós começamos a murmurar por causa da situação atual, nós estamos sendo ingratos, porque em outras situações anteriores, o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos guardou, o Senhor mostrou a sua bondade. Se Ele mostrou a sua bondade até aqui, Ele não vai retirar a sua bondade. Então nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. Antes de murmurar, nós devemos clamar ao Senhor para dar direção aos nossos líderes, dar direção aos nossos pastores. Nós devemos ser provocadores de solução e não de problemas. O Senhor proveu na sua bondade carne, pão, enviando codornizes, enfim, mesmo com orientação de Deus, de nos dias da semana pegarem só o maná necessário. Teve israelitas que pegavam muito mais do que eles podiam comer e queriam estocar. Novamente, desobediência. Você sabe que a obediência precisa ser ensinada, não é? O que Deus está fazendo aqui é exatamente ensinar o seu povo a obedecê-lo. Por causa do pecado, o homem não nasce com a intenção de obedecer a Deus. Não, a rebeldia está no nosso coração. Então Deus está usando tudo isso na sua grande misericórdia para ensinar aquele povo a lhe obedecer. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui que a garganta está raspando.
as águas de Refidim. Como se fossem poucas essas duas ocorrências anteriores, Moisés registra uma nova murmuração dos israelitas. Aqui, ali não tinha água e eles começaram a reclamar. Aqui fica evidente duas verdades. Era comum o povo reclamar contra Moisés. E essas murmurações eram vistas por Deus como um pecado contra ele. Duvidar da presença de Deus junto a nós, pelo fato de faltarem um ou mais elementos essenciais à vida, é falta de confiança na provisão divina. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina a não ficarmos ansiosos por nada das nossas necessidades. Porque a ansiedade ali é ansiedade neste nível, no nível da incredulidade. É quando nós nos deixamos guiar pela nossa vontade de saciar uma necessidade nossa e nos esquecemos do Deus que provê. Nos esquecemos do Deus que é a própria provisão. Ele não apenas envia, Deus é o nosso sustento, não é? Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado para não nos tornarmos como este povo, um povo que se acostumou a reclamar. Reclama de tudo, reclama do culto, da pregação, reclama do louvor, reclama do que tem para comer no prato, reclama se tem arroz, se tem carne, se tem feijão, se tem macarrão, se tem salada. Reclama. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Eu costumo dizer que a gratidão é a memória do coração. Essa você tem que anotar aí nos comentários. Você tá aí ainda, né? Então anota aí para nós. A gratidão é a memória do coração. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, ative as notificações. Estamos comemorando 23K aqui no YouTube e eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigado por se inscrever aqui e por compartilhar, principalmente no WhatsApp. 70% do conteúdo do YouTube é assistido por links no WhatsApp. Então pega o link e manda para todo mundo. Tópico 2. Infamando a terra que Deus disse que era boa. Infamando a terra que Deus disse que era boa. Uma honra transformada em uma vergonha. Para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus lhes havia prometido, era preciso saber quem estava residindo nela. Um trabalho de inteligência precisava ser montado para que eles pudessem ser bem-sucedidos na conquista daqueles territórios. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque já havia uma promessa, né? Essa terra era deles, mas ela precisava ser conquistada. Anote aí, a bênção de Deus precisa ser conquistada. Vamos anotar? Anota aí. Se Deus quiser, logo nós vamos ter aqui uma tela e aí um tablet bem bonito, que a hora que eu vou escrever no tablet vai aparecer na tela para vocês, vai ser muito top. Por isso que é importante você patrocinar o canal, existem formas aqui na descrição. A bênção de Deus, eu já perdi o que eu estava falando aqui. Foi transformada em vergonha, enfim. Precisa ser conquistada. Precisa ser conquistada. Por quê? Para a gente valorizar. Por quê? Porque a conquista mostra a nossa fé em Deus. Deus já disse que a bênção é nossa, mas ela tem que ser conquistada, certo? Conquistada. Então eles tinham que entrar na terra, eles tinham que observar a terra, não é? E para isso foi estabelecida ali uma missão, não é? Uma missão com 12 homens, um de cada tribo, para que eles pudessem ir até essa terra e dar uma olhada naquela terra, não é? Eles estavam ali, a honra destes homens era muito grande. Por quê? Porque a missão deles era cooperar com o projeto de Deus. Eles saíram do Egito para ir para aquela terra. Agora, até hoje eles são lembrados pela influência que muitos tiveram, uma influência negativa na opinião das pessoas. Nós temos que ter cuidado ainda hoje. Muitas pessoas que deveriam ter um impacto positivo na obra de Deus, eles têm um impacto negativo. E olha aqui, assim como lá, 10 pessoas influenciou toda aquela multidão ainda hoje, negativamente. Quando você age de forma negativa, você tem... eu não sei por que isso acontece. Se alguém souber por que isso acontece, fala para nós aqui nos comentários. Mas assim, para influenciar positivamente, gente, a gente precisa mover o mundo para influenciar positivamente, mas para influenciar negativamente é a coisa mais fácil que existe. Por isso,
nós precisamos ter muito cuidado para não sermos inúteis no projeto de Deus. Os príncipes, quando eles se veem como insetos, olha só a visão, olha só, irmão, aqui a gente pode falar sobre visão, olha só. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quem fez essa declaração? Os mesmos homens que a Bíblia diz que eram os cabeças dos filhos de Israel. A orientação divina era que homens capacitados na liderança fossem enviados para espionar a terra. Eles a espionaram, mas eles falaram coisas ruins da terra que Deus havia dito que era boa. Se Deus está dizendo que é boa, irmão. Que coisa! Eles infamaram a terra, eles falaram mal, eles desqualificaram o que Deus disse. Eles usaram a oportunidade que eles tiveram para honrar a Deus. Eles usaram esta oportunidade para desqualificar a bênção de Deus. Novamente se tornaram inúteis, se fizeram inúteis, porque eles desqualificaram a terra. Como povo de Deus, nós precisamos vigiar, porque acima da palavra do homem precisa estar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos aqui fazer uma aplicação, já que essa aula é para jovens. Aplicação. 1, 2, 3. Aplicação. Nessa parte aqui, uma aplicação prática. Qual que é a terra prometida do jovem? Aleluia! O jovem quer casar. E o jovem está em direção à sua terra prometida. Porque após o casamento ele poderá desfrutar de todo amor, de todo carinho e de toda a maravilha da intimidade com o seu cônjuge. Maravilha! A Bíblia diz que é uma bênção. A Bíblia diz que isso é bom. A Bíblia diz que o casamento é abençoado. A Bíblia valoriza a intimidade do casal. Mas muitos hoje em dia estão sendo tentados a abrir mão do casamento. Muitos na igreja estão fazendo má propaganda do casamento. Gente, o casamento é uma instituição divina e tem gente da igreja que faz má propaganda do casamento. Quem mais fala mal de casamento, anote aí, é crente que faz a pior propaganda de casamento. Os divórcios entre casais cristãos já se iguala ao número de divórcios entre casais não cristãos. Que Deus nos guarde disso. A palavra de Deus está sobre esta instituição. É uma bênção, é um lugar, é um conceito, é uma instituição honrada e abençoada por Deus. Nós temos que tomar cuidado para não sermos tentados, como estes 10 espias, a desqualificar aquilo que Deus disse que é bom, aquilo que Deus estabeleceu como uma bênção. Vai ter corte desse ponto lá pro nosso canal, vai ter corte. Tópico 3. Já se inscreveu? Ainda não, crente? Ô crente, terra, profeta, vaso! Se inscreve, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que é muito importante para nós. E fique atento que tem um treinamento inédito chegando para abençoar tua vida. Compartilhe o link com mais pessoas deste canal também. Um atraso de 40 anos. Quando a promessa de Deus é mudada. Deus volta atrás na sua promessa? Ele retira a sua palavra? Responde aí. Os israelitas descobriram ao longo dos 40 anos seguintes que desprezar a Deus e a sua palavra tinham consequências terríveis. O deserto não havia sido escolhido para que eles perdessem suas vidas. Essa não foi a escolha de Deus. Deus sabia que os hebreus não tinham experiência de combate e por isso os conduziu por outro caminho. O que muitas vezes acreditamos ser uma aprovação de Deus pode ser, na verdade, uma forma de livramento que Ele está nos dando para que a sua promessa se cumpra em nossas vidas. Veja, eles saem de uma terra, cerca de 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças, mas eles saem de lá não como uma nação, não como um exército. E eles estão indo em direção a uma terra que precisa ser conquistada. Se eles chegam lá sem nenhum treinamento, sem nenhuma consistência, sem uma mentalidade de povo, de exército, eles não iam conquistar nada. Por quê? Porque esta terra, Canaã, estava habitada por muitos exércitos poderosos, inclusive.
e eles teriam que expulsá-los dessa terra. Veja só, então o deserto que muitas vezes nós reclamamos, ele é na verdade a sala de treinamento de Deus para alcançarmos suas promessas. Meu Deus do céu, o deserto que muitas vezes é fruto de nossa reclamação, ele é a sala de treinamento de Deus para alcançarmos suas promessas. Escreve aí. Veja, era o lugar, fazia parte do processo, fazia parte do treinamento de Deus. Nós precisamos ter isto em nossa mente. Por isso que a rebeldia e constantes murmurações do povo, eles acabaram tentando a Deus. E Deus reverteu sua promessa para aquela geração. Nós precisamos entender uma coisa aqui. Deus disse que os tiraria do Egito e os levaria até Canaã, até a terra que mana leite e mel. E Deus fez o que prometeu. Agora, os murmuradores caíram pelo caminho. No final das contas, o povo entrou, mas os murmuradores não entraram. Então Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Pelo contrário, ele foi justo. Por quê? Porque os rebeldes, Deus não tem compromisso com rebeldes, Deus não tem compromisso com desobedientes. Às vezes, Deus nos deixa passar por dificuldades para que possamos entender o valor da bênção que ele reservou para nós. Então o deserto é o lugar de você aprender o valor da bênção que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Ei, solteiro, está no deserto? Então, você está no deserto, você está sozinho, eita, palavra do céu, e se sentindo isolado? Isso é para você valorizar a bênção que Deus tem para a tua vida. Quando você tiver alguém do seu lado, você vai se lembrar de quando esteve sozinho e vai valorizar a companhia dessa pessoa. Eita, tentar a Deus é pecado. O que devemos entender diante das narrativas que tratam dos primeiros dias do povo no deserto é que tentar o Senhor é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por não verem a Deus, os hebreus queixavam-se dos homens que ele havia escolhido para libertá-los e conduzir rumo à terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas falando sobre o ministério da igreja. E eu vejo pessoas falando do seu pastor, ou principalmente na internet, né? As pessoas falando de pastores como se estivesse falando de qualquer pessoa. Ah, é gente como a gente. Então você não entende nada de Bíblia nem de autoridade espiritual. Toma muito cuidado quando você abre a sua boca para murmurar contra uma autoridade estabelecida por Deus. É Deus que estabelece a autoridade e é Deus que trata com ela. Então tenha muito cuidado. Esses dias eu vi um menino que eu conheço, ele comentar numa postagem de um pastor muito conhecido no Brasil, e pegaram um corte lá de um culto de doutrina desse pastor, e ele orientando a igreja sobre vestimentas, e aí esse menino escreveu assim, ele é um babaca, né? E eu escrevi embaixo, eu falei assim, olha, você pode discordar dele, agora dizer que ele é um babaca significa que você não entende nada de autoridade espiritual. Ninguém é obrigado a congregar na igreja dele. Se estão congregando, é porque gostam de estar ali e cada igreja tem a sua identidade. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos levantamos contra as autoridades de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Aqui está a lição. Eles não viam a Deus, mas se rebelavam contra Moisés. E isso é o mesmo que se rebelar contra Deus, porque Moisés foi estabelecido por Deus, não é? E por isso eles acabaram morrendo. Eles acabaram morrendo e perdendo suas vidas no deserto. Eles tinham a promessa, eles tinham o cuidado e a provisão e a proteção de Deus para chegar até o ápice de suas vidas, a terra que Deus lhes prometeu, mas ao longo do caminho eles se perderam. Gente, resumo da lição 4, classe de jovens. Resumo. Escreve aí, eu quero ver quem vai escrever. Não se perca no caminho. Não se perca no caminho. Eles saíram do Egito, eles caminharam no deserto, mas se perderam no caminho. Que Deus nos guarde. Não se perca no caminho. Cuidado, ore para que Deus tenha misericórdia da sua alma. Não se perca no caminho. Tem muita gente morrendo no caminho, se perdendo no caminho, mesmo debaixo de uma grande promessa,
de Deus. Não adianta ter uma grande promessa se você não está disposto a obedecer a voz de Deus. Tem muita gente desobediente e carregado de promessa e acha que Deus vai cumprir. Deus não cumpre promessa na vida de quem é desobediente. Não adianta, acaba ficando pelo caminho. Então não se perca no caminho. Por quê? Porque os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. Eles já tinham visto o poder de Deus lá no Egito, gente. Sabe? Ele tinha visto o poder de Deus, mas preferiram atentar para as circunstâncias e tentaram a Deus com a sua incredulidade. Já fomos alcançados pela salvação, mas precisamos aprender a agradar a Deus com nossas ações. Agradamos ao Senhor dando crédito, confiando naquilo que Ele nos diz. Então guarda essa palavra, não se perca no caminho. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição 4 na classe de jovens. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, fique atento à dinâmica que a gente coloca aqui no canal YouTube, avisa você, por isso é importante ativar as notificações. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.